Ok, qual o ponto que nós estamos agora na disciplina, certo? Até a aula passada, a gente estava vendo o hashing, basicamente. A gente estava vendo como é que funciona hashing, como é que funciona o tratamento de colisão, como é que funciona isso daí, que é um ponto importante para que você está... É uma estratégia que você pode utilizar quando você tem uma operação que ela é muito, muito frequente. Você não gostaria de pagar nem log dessa operação. Mas você tem que achar um bom esquema para poder tratar a colisão. Se você não tratar bem a colisão, você vai ter um resultado, um desempenho ruim, e aí melhor que você ficasse com alguma coisa que pelo menos te garantisse log, tá? Ok, então o que nós vamos ver a partir desse momento, certo? Nós estamos, se a gente olhar aqui, que eu apresentei para vocês lá no começo da disciplina, a gente está aproximadamente nessa região aqui, talvez uma semana a mais, uma semana a menos, não sei, mas a gente está mais ou menos por aqui, certo? Aliás, eu não sei de onde é que saíram esses números, vai do 22 para o 25, olha que beleza. Tem umas semanas fantasmas aqui no meio. Bem, mas de qualquer forma, a gente está aqui, acabou o hashing, então a gente vai passar o resto das aulas, da disciplina, que não são muitas aulas mais que a gente tem, mas a gente vai passar esse restante das aulas falando sobre... muito bem, isso mesmo. Eu copiei essa parte aqui, eu copiei a coluna para cá, veio o número e eu não renumerei elas, certo? Mas tudo bem. Então a gente vai pegar aqui e vai falar sobre projeto de algoritmos, certo? Projeto de algoritmos. De novo, projeto de algoritmos é um tópico importante, é um tópico legal e que é um tópico que a gente poderia usar, cobrir durante toda uma disciplina, tá? A gente não tem mais toda uma disciplina para fazer isso, a gente tem algumas semanas só. Então, a gente vai ver os conceitos principais. Basicamente, o que a gente tem que ver são esses itens aqui, certo? Como é que a gente vai trabalhar um pouco com essa parte de projeto de algoritmos? Ela está mais relacionada com esses paradigmas que a gente tem aqui, né? Paradigma por indução, recursividade, tentativa e erro, divisão e conquista, programação dinâmica, gulosos e aproximados, certo? E a gente vai fazer um pouco de prática e discussão desses caras aqui. Esse daqui seria assim, você tem um problema novo e você tem que resolver. A gente basicamente não trabalhou com isso, a gente tinha sempre o mesmo problema que a gente tentou resolver ele de várias maneiras diferentes. Quando a gente tentou resolver os problemas, o problema da ordenação, por exemplo, quando a gente resolveu o problema da ordenação de formas diferentes, a gente tem ali como pegar um pouco da intuição que alguns desses caras aqui precisam, que alguns desses caras aqui fazem, na verdade, para poder conseguir fazer a ordenação, certo? Mas não tudo, não tudo. Agora a gente vai tentar olhar problemas isolados. Então, diferentemente do que a gente viu na disciplina até agora, onde a gente pegou um problema e a gente resolveu esse problema de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E cada vez que a gente resolveu o problema, a gente resolveu o problema de uma forma diferente, com uma abordagem diferente, com uma estratégia diferente, agora a gente vai pegar problemas diferentes e tentar resolver esse problema de formas com uma dessas estratégias aqui, tá? Dessas aqui, qual que vocês reconhecem que a gente já viu de algum jeito, que a gente já pode considerar como, sabe, nós somos semi-experts nela? Vocês podem me dizer? Recursividade, com certeza, porque recursividade a gente viu na hora que a gente estava fazendo, por exemplo, o merge recursivo, na hora que a gente estava vendo o quicksort também é recursivo. Na hora que a gente estava vendo, por exemplo, o heap, a gente teve uma implementação do heap que foi recursivo, depois a gente mudou de ideia, certo? Então, recursividade a gente viu. Só que recursividade, repara também que essas estratégias todas, elas não são exclusivas. Você pode combinar essas estratégias. Não tem uma coisa que, esse daqui usa essa estratégia e acabou. Esse paradigma e acabou, certo? Você pode combinar os paradigmas. Então, recursividade, com certeza. Bem, jogaram aqui no chat também que divisão e conquista. Certamente, a gente viu divisão e conquista também. Qual que a gente viu de divisão e conquista? Por exemplo, o merge, certo? E nós vimos o quick. O merge e o quick são dois, basicamente, divisão e conquista, certo? Mas aí temos que tentar entender qual que é a diferença entre divisão e conquista e a recursividade. Não é toda recursividade que é divisão e conquista, certo? Você tem recursividade que simplesmente não vai fazer divisão e conquista, tá bom? Bem, nós temos um outro também que a gente viu, que seria o guloso, certo?
A gente viu, os intuitivos, se você for pensar, os intuitivos, eles têm uma estratégia gulosa, ok? O que é estratégia gulosa? A estratégia gulosa é uma estratégia que ela toma o próximo passo dela é aquilo que parece que é o melhor ganho imediato que você tem que fazer, certo? Ela não tenta adivinhar coisas muito mirabolantes lá no futuro. Ela vê o que eu posso fazer agora para melhorar o meu problema e ir na direção do problema, certo? A gente vai ver também um pouquinho do guloso. O guloso ele também tem uma seguinte característica. O guloso, ele não se arrepende do que ele faz. Tá, tudo bem, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso. Então ele faz e bola para frente. Se isso aí foi uma péssima ideia, ele pode descobrir lá na frente que isso foi uma péssima ideia. Ele não vai descobrir. Ele simplesmente vai ignorar e vai tocar para frente. Isso aí é um algoritmo guloso, tá? A indução também a gente viu, tá? A gente viu por indução. Qual que vocês podem falar que seria mais fácil de explicar dizendo que é um algoritmo de indução? Vocês lembram? O HIP não é guloso, cara. O insertion é por indução. Como é que é? Na verdade, todos eles, vários deles, os que a gente viu lá, você pode falar meio que por indução, né? Como é que é? Você assume que eu tenho 10 elementos ordenados e eu tenho que colocar o 11º, certo? Então, você assume que, bem, primeiro, um elemento já está ordenado, e aí eu assumo que está ordenado até a posição i, e aí eu vou colocar a posição i mais 1, certo? Isso aí é basicamente o passo de uma prova por indução, tá? Então eu tenho esse item de indução também. Ok, o que a gente não viu ainda, a gente vai falar um pouquinho, é tentativa e erro e algoritmos aproximados, certo? Tentativa e erro e algoritmos aproximados. E a gente vai falar depois por programação dinâmica. Ok, tentativa e erro é um problema onde você, ou também chamado de backtracking, é um paradigma onde você fica tentando uma solução e aí ela não dá, e você desfaz e tenta de novo e não dá, e fica tentando, até eventualmente você achar uma solução razoável. Repara que normalmente não é uma estratégia muito eficiente, mas normalmente quando você recorre à tentativa e erro é porque você não consegue fazer melhor com as outras estratégias. Você tem que achar a melhor solução e você não dá conta de fazer usando nenhuma outra. Os algoritmos aproximados é quando você abre mão de ter a resposta exata e você está ok se ele te der uma resposta que ela não é a melhor, mas você consegue dizer, olha, essa aqui não é melhor, mas ela está dentro da faixa de 50% melhor. Está a 50% da melhor, certo? Então, diferentemente de um chute ou qualquer coisa do tipo, o algoritmo aproximado, o que é importante dele é que ele não dá a resposta exata, ele não garante que a resposta é exata, às vezes ele até dá, mas ele não garante, mas ele consegue te garantir qual é a distância que ele está da resposta exata, ok? Esse daqui provavelmente é o que a gente vai ver só algum exemplo de algoritmo aproximado, porque a gente não vai ter tempo para poder ver algoritmos aproximados. Porque o grande problema do algoritmo aproximado é você provar que ele é aproximado, e para você provar é uma matemática bem complicada. O pessoal de otimização são os especialistas em fazer isso. Quem fizer uma disciplina de otimização deve ver alguns algoritmos aproximados, certo? Agora, um queridinho do paradigma de programação que vale a pena aprender é programação dinâmica. Eu vou tentar gastar a maior parte das próximas aulas falando de programação dinâmica com vocês, certo? Programação dinâmica, ela é bem interessante, porque programação dinâmica, se você resolve um problema de programação dinâmica, em geral é um problema que você não conseguiria resolver ele bem de outra forma. Resolver ele bem quer dizer, você demoraria anos tentando resolver e você consegue transformar o problema e resolver ele em segundos. É bem isso que a gente vai fazer. Na verdade, a gente vai transformar uma coisa que seria exponencial, que seria um O de 2 a n, muito pior do que n ao quadrado, e vai transformar isso em alguma coisa que é n elevado ao quadrado, ou n elevado ao cubo, ou alguma coisa assim, tá? É uma técnica, e ela não é muito elaborada, não é muito difícil de fazer, então a gente vai focar bastante em programação dinâmica. Eu acho que é uma coisa que vale a pena aprender. Você vai encontrar alguns problemas na vida de vocês que falam assim, eu só consegui resolver esse problema porque eu aprendi a usar a programação dinâmica para resolver, tá bom? Então, só repetindo aqui, a gente já viu, de certa forma, indução, não vamos falar muito mais sobre indução. Nós vimos bastante recursividade. Recursividade a gente vai falar bastante de novo, porque recursividade é a porta de entrada
para programação dinâmica, entendeu? Então a gente tem que entender bem de recursividade para conseguir fazer programação dinâmica bem legal. A gente vai falar um pouquinho sobre, muito pouco sobre divisão e conquista, porque a gente, de certa forma, já viu. Basicamente é caracterizar o que é divisão e conquista. Acho que a maior dificuldade é separar quando você tem divisão e conquista e quando você não tem divisão e conquista. Vou falar para vocês sobre o algoritmo guloso, para vocês conseguirem entender como é que funciona e perceber como ele funciona, e talvez eu traga algum exemplo de um algoritmo aproximado para vocês, só para vocês saberem como é que funciona, tá? Então é isso que a gente tem daqui até o final da disciplina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone aí e perguntar. Não? Parei, eu vou parar a gravação aqui.